Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de grafite. Meu nome é Evandro e sou educador pela Casa do Hip Hop da cidade de Tiradentes. Se inscrevam no canal da Casa do Hip Hop Zona Leste e obtenha todos os vídeos das aulas anteriores, não só de grafite, mas de todas as modalidades desse movimento tão lindo que é o hip hop. Na aula de hoje vamos falar de técnicas de colorir personagem. Na aula anterior a gente falou um pouco das superfícies existentes na cidade de São Paulo e a aplicação da tinta e como ela se dá em tais superfícies. O vídeo de hoje a gente vai trabalhar o personagem na superfície porosa, porém reboco, tá? Então a parede aqui do ateliê, então ela já é um pouco desgastada, como eu expliquei na aula anterior, e a gente vai ver como age as duas tintas, spray e latex, na parede rebocada. Então tenham uma boa aula e lembrando, se inscrevam no canal da Casa do Hip Hop da cidade Tiradentes. Eles estão, como eu disse na aula anterior, é sempre bom frisar que eles estão com o calendário bem cheio, em épocas de pandemia é muito importante, né, o entretenimento para o povo e pela importância de ficar em casa, né? Então, muito bom ter pessoas que estão trabalhando tanto para que outras fiquem em casa e tenham o mínimo de conforto, entretenimento e também aprendizado, claro. Tá bom? Então, vamos lá. Técnicas para colorir os persona aí. Aqui na folha a gente tem o personagem esboçado, personagem pintado e aqui o personagem pintado e finalizado com um contorno. Porém, eu vou fazer o contorno aqui ao vivo para que a gente acompanhe, né? Essa técnica do contorno. Pessoal, todo personagem que a gente vai fazer, a gente começa com a visibilidade dele total, depois a gente tem a visibilidade parcial, por conta da tinta que cobriu certos detalhes, e depois ele volta a ser o primeiro, porém com cores. Então, o esboço nada mais é do que o personagem você vendo ele no final. Então é sempre legal você fazer o esboço, por mais que a gente trabalhe, essa é a hora de estar errando, tá, no esboço. Então, por mais que a gente trabalhe correções no esboço, é importante a gente já visualizar como ele ficaria no final. Então o esboço é tão importante quanto o resultado final. Tá? Então aqui o esboço está feito a lápis, aqui a gente fez a coloração com acrílica e canetinha hidrográfica, e aqui a gente vai finalizar com canetinha simulando o spray, como seria, né? O spray na rua. Então, grafite de dentro para fora, né? Então a gente visualiza ele o final, depois a gente meio que apaga e depois ressurge. Então aqui a gente tem um esboço desse personagem caricato, né? Ele sorridente aí, expressivo, e lúdico também, né? Porque são cores não humanas, né? Tendo como referência aí outros grafiteiros, a gente fez esse personagem amarelinho. E aqui a gente vai finalizar ele. Então vamos supor que aqui a gente fez o esboço na lata ou no rolo. Eu vou mostrar para vocês que o esboço ele dá para ser feito também no rolo, e aí entra também a questão que eu sempre vou tentar estar trabalhando sempre que possível, que é a rentabilidade, né? E a economia. Então, se a gente consegue economizar grana com o nosso grafite, por que não? Então vou mostrar para vocês que esboço também dá para ser feito com rolo. Então aqui vamos supor que a gente tenha feito no rolo ou no spray o esboço, né, o esqueleto do personagem, tendo em vista o tamanho do muro, sempre lembrem das aulas anteriores, noção de espaço, tá? Aí fiz aqui, a gente começa preenchimento. Preenchimento, aqui a gente só limita as áreas que terão outras cores, que seria aqui o olho, e eu vou mostrar para vocês aqui como vai surgir o dente, tá? Aqui eu já respeitei na folha branca, e aqui eu fiz propositalmente para vocês verem como surge o dente, no caso na rua, né? Se eu tivesse pintado toda essa estrutura
da cabeça do personagem de amarelo, não respeitando a boca, como faríamos para ressurgir o dente do personagem. Então aqui foi preenchido, fizemos o preenchimento da roupa. A roupa ela é em 3 cores e eu vou colocar uma estampa no final do trabalho, para vocês também entenderem o de dentro para fora quando eu falo, tá? Então aqui, ó, uma lata de spray na minha mão, né? Supondo, e começo o trabalho de contorno. Aí eu vou fazer esse mesmo personagem na parede e vocês vão assimilar. O olho, ele é bem expressivo, bem simples, tá? Não é o personagem que eu costumo fazer. Eu sempre procuro fazer uma adaptação para não ficar... Até também para sair da minha linha, da minha zona de conforto, né? E importante também estar trazendo coisas de fácil estudo. O meu personagem é mais complexo no entendimento, então eu prefiro trazer algo mais que eu possa trazer ludicidade além dos temas que eu trabalho, né? Então preferi bolar esse personagem aqui para vocês. Ó, o contorno sucinto. Isso aqui, pessoal, é o mais próximo do meu estilo, que é o cartoon. Então eu tenho um pouco mais de facilidade com esse estilo e é o que eu reproduzo na rua quando eu faço personagens. Então ele tá aqui segurando uma lata, bem voltando aí pro clássico do grafite, né? Personagem com lata na mão, sempre volta à tradicionalidade, né? Aqueles personagens anos 80, bem características da vivência do grafite mesmo. Os anos se passam e a tradicionalidade sempre está presente, né? Por mais que o grafiteiro tenha outro estilo, eu sempre vejo os grafiteiros sempre tentando buscar essa década, né? Do início aí do grafite e tal. É legal também. Claro que a gente tem que olhar para frente, mas buscar também, relembrar é legal. Ó, traços mais rápidos, é exatamente assim que eu procuro trabalhar no spray também. Quando eu faço personagens na rua, perninha fina mesmo. Esse aqui tá com um tênis simples também. Então, como hoje é a primeira aula de preenchimento na parede, personagem de corpo inteiro, a gente começa pegando leve aí, com poucos detalhes até de sombreamento também. Claro que eu vou mostrar para vocês como se dá o sombreamento na lata de spray, tá? Na parede. Então, ó, esse aqui é o personagem contornado com lata de spray. O que eu poderia fazer, que geralmente eu faço? Engrosso traços, para deixar ele mais cartoonizado. Esse traço que eu engrosso, ele meio que vira uma sombra também. Dá a entender que é uma sombra. Então eu engrosso aonde eu acho que deva. Pode ser tudo um traço só também. Tá? Basicamente isso. Língua dele ali, ó, como ele tá de boca aberta. Só um vermelhinho ali. Podia ser um rosa, né? Podia ser outra cor. Agora eu vou mostrar pra vocês como ressurge o dente desse personagem aqui. Então, pessoal, temos aqui a ferramenta adequada para isso. Pincel. Pode ser mais fino que este, tá? E tinta acrílica. Tinta acrílica num suporte qualquer de papel, tá? Então, pega um pouquinho bem na ponta. Quanto mais fino o pincel, melhor. Para fazer o dente, qualquer outro detalhe em branco que eu queira fazer aqui na minha folha. Porém, se você não tiver pincel aí na hora, gambiarra aqui, ó, lápis. Pegamos o lápis de cor, porque depois você consegue retirar o excesso do
acrílico e não perde o tom. E mesmo que perca, que você esqueça e ele seque, é só apontar. Então você não perde o lápis fazendo esse tipo de gambiarra. E aí vamos fazer com o lápis para vocês verem, ó. Região da boca, ou eu posso vir com lápis fraquinho e riscar a boca, para eu ter uma noção. E aí eu venho com lápis e a tinta branca para fazer o dente. Molho mais um pouco no meu acrílico. Tinta acrílica, tá, pessoal? A base d'água, não tem segredo. Pronto, então aqui eu já revivi o dente que é original do personagem que está aqui, ó. Aqui eu respeitei o branco da folha. Então uma técnica que você usa que você não precisa nem usar isso aqui. Mas como é legal a gente trabalhar com tinta e eu mostrar para vocês as possibilidades, então é legal também trabalhar com técnicas diferentes no papel. Não é porque é uma ilustração que necessariamente vai ser só lápis e borracha e canetinha. Ilustração é muito além. São várias técnicas para se fazer ilustrações, tá? Spray dá para usar ilustração no papel, com detalhes. Tá, então aqui, ó, ressurgindo o dente que não foi respeitado igual tá aqui, igual está aqui. Se caso o olho também não tivesse aqui, eu poderia fazer igual eu fiz agora, que eu mostrei para vocês. E aqui o personagem já contornado e com os seus detalhes finalizados na lata de spray preta, como se essa canetinha fosse uma lata de spray. O que faremos agora nesse personagem finalizado? Sombreamento. Sombreamento de leve na lata de spray preta também. Essa aqui a gente usou como referência de lata de spray. Só que se eu pegar essa canetinha e tentar fazer sombra aqui, ela não vai respeitar o que o lápis e o spray respeita, que é a área de distância. Então aqui o lápis, se eu forço menos a minha mão, eu dou a entender que a lata de spray vai estar um pouco mais distante da parede. Quando eu fizer na parede, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Mas não tem erro, ó. Então o lápis grafite preto tá fazendo o mesmo papel da lata de spray preta que eu contornei o personagem, porém numa distância maior, para dar a impressão de sombra e textura. Camiseta dele aqui, ó, se eu forço, dou a impressão de dobra. Poderia fazer isso com o jogo de cores, que é o quê? Passei para vocês há 2 aulas atrás. O personagem verde na parede, peguei um tom de verde um pouco mais escuro e fiz a sombra. Então essa técnica é bem legal também para se fazer sombra. Nesse caso aqui eu estou fazendo sombra reproduzida na parede para que ele dê a impressão que está sobressalente, que ele está dando a impressão de que está vivo, né? De que tem volume. E esse é o trabalho que a gente faz na lata de spray. Então só para dar uma impressãozinha aí de volume, tá? Então você vê que parece até mais um adesivinho aqui, ó, quando ele ficar pronto. Então não tem erro. O que a gente vai fazer agora para finalizar? Que aí daqui a gente já vai para a parede. É fazer a estampa na camiseta dele. Então para fazer a estampa, eu vou usar uma canetinha aqui de outra cor e de outro tom do contorno. Só para não embaralhar muito, para não confundir. Eu deixo o preto mais presente como contorno. E isso aqui é uma canetinha azul que está fazendo o papel da lata de spray azul. E como a gente vem fazendo o ETzinho aí faz tempo, vamos manter aí. Um ET de estampa. Respeito aqui, ó. Vocês vão ver depois de pronto. Se o braço está na frente, não tem por que a estampa do peito está aqui na frente da manga, tá? Então é uma questão de lógica e de anatomia que eu também venho falando algumas aulas atrás. Aqui é a mesma coisa, a mão dele está na frente, eu vou fazer parte do queixo do ET aqui embaixo, ó. Então, pessoal, o desenho é além da técnica por si só. É o entendimento, tá? E a criatividade.
Então é você buscar esse tipo de detalhamento no seu trabalho, fica bem legal. E referências. Referência é sempre bom. Quadrinho tem muito disso, então não é só grafite não, tá? Quero o olho DCT branco e não respeitei o branco da folha. Técnica do lápis, tinta acrílica. Vou fazer o olhinho do ET aqui, ó. Entendeu? Então o personagem já ganha mais vida, fica bem mais legal com detalhamentos. Então já tem um ET na roupa dele com o olho branco, a mão passando ali na frente, o tênis contornado, um desenho simples. Desenho simples que na rua você levaria em torno aí de uns 15 minutos, vamos até ver agora fazendo na parede. É porque eu fazendo e explicando vai levar mais tempo, óbvio, né? Mas dá pra vocês terem uma média aí de quanto tempo demora pra fazer um personagem. Ó, então aqui eu ressaltei a parte branca, que aqui eu pude fazer porque a folha é branca, mas se você está numa rua, a parede é preta, não teria como você usar essa técnica. Então você teria que usar essa mesmo. Tinta sobre tinta. A mais clara por cima, dependendo do que você queira também. Então o mais claro aqui também foi a mesma coisa, no olho da estampa, do ET. Esboço é a hora de você errar, é a hora de você passar traço por cima de traço, é a hora de você fazer correções, é hora de você experimentar, porque o esboço vai ser a visualização final. Então, ó, esboço e final está bem mais próximo do que esse, tá? Então, aqui é onde vem a criação geral. É aqui que você vai enxergar o personagem. Aqui é onde você consegue mudar certas coisas, que aqui ainda você não tinha visto, e aqui finalizou. Aqui deu tudo errado, pega a tinta e apaga tudo de novo. Não tem problema também. Respeitando o tempo de secagem das tintas, você refaz o trabalho diversas vezes. Não tem erro. O grafite ele não tem nenhum tipo de... não dá para refazer ou não dá para corrigir. Tá? E o grafite até o erro também é aceito, tá? Então desencana dessa perfeição toda e dessa cobrança pessoal no começo. Você vendo aonde você quer chegar com o seu trabalho, não tem problema nenhum, esses tipos de erro. Ou acaba sendo um acerto, né? Então, sem mais delongas, vamos para a parede, pôr esse mesmo personagem lá e ver como ele fica. Então, pessoal, essa aí é a parede que vai ser aplicada o personagem que a gente acabou de fazer, tá? Na folha. Então temos aí uma parede de reboco, ela tem aí aproximadamente 1,40, 1,50 de largura por 3 de altura. Aqui para cima da janela ali não, a câmera não pega, mas tem um pouco mais de 40 centímetros ainda ali para cima. São paredes boas para quem gosta de fazer personagem. Esse tipo de parede é bem legal. Eu gosto muito de ter uns achados desse na rua. Muito difícil você achar nesse padrão que cabe um personagem tranquilo. Geralmente é um pouco mais estreito. E fica bom também, tá? Paredes estreitas, personagens, tá? 1 metro já dá pra fazer personagem dependendo do que você quer passar, né? Como esse personagem vai estar comportado. Então, vamos lá. Vamos riscar o personagem que a gente fez aí na folha. Aproximado, tá? Do que tá aí na folha. E mostrar para vocês aí as técnicas de como desenvolver. Então, vou começar com um rolo e a tinta látex. Tinta látex de parede. Eu tenho aqui uma caçamba diluidora, mas pode ser... Mas pode jogar a tinta no chão também, dependendo do lugar que você estiver fazendo. Então o personagem ele tem a cabeça um pouco mais triangular, queixudo.
O cabelinho dele é bem característico, né? Azul. Aí aqui eu vou fazer exatamente como está no primeiro esboço. Para que vocês entendam depois a questão da pintura. Ó, já estou riscando o dente. Economizando o caminho que eu citei aí. Corpinho. Pronto. Pessoal, até aqui eu risquei de látex. Para vocês entenderem que dá para fazer um trabalho totalmente de látex. Daria para fazer até o final de látex. Porém, como essa aula expande esses dois mundos maravilhosos que é o grafite, eu vou mostrar para vocês como usar a lata de spray também para esboço. Então ele tem a mãozinha aqui. Sempre chacoalhem bem para que saia somente tinta. Aqui saiu gás. Agora aqui já vai sair só tinta. Ó. Diferença. Então ele tem uma mão aqui que sobe, né? E segura uma lata de spray. A outra mão desce aqui. Vamos pôr nossos materiais de lado. A outra mão desce e vem pra frente da barriga. É um gesto bem gangsta, né? Bem estética de rapper, né? Como se a lata fosse um microfone e ele tivesse bem expressivo mesmo. E aqui os shorts, ó. Muda algumas coisas do esboço, sempre muda. As condições das ruas é diferente das condições da folha. Certo, pessoal? Personagem riscado, parte látex, parte spray. Pra vocês entenderem os dois caminhos. O que dá para ser feito com os materiais do grafite. Então, bem próximo aqui do nosso personagem feito na folha, está aí o personagem riscando a paisagem lá fora, que é a janela, né? Vou colocar aqui um pouquinho pro lado. Tá? Então ali é uma janela mesmo. Então é a ideia de que ele está fazendo aí a paisagem lá fora, tá? Então é um personagem simples, que eu risquei o esboço com duas técnicas. Então vocês poderiam ter riscado totalmente de rolo ou totalmente de lata. Ou se tivesse acabado a tinta, né, por algum acaso, não deixem isso acontecer, sempre vá para a rua prevenido, com material não muito de sobra, mas com material que contemple o seu trabalho sem problema e que contemple possíveis erros também. Então agora a gente vai fazer o preenchimento e depois finalizar com contorno. O personagem originalmente aí na folha ele está amarelo, né? Então tem aqui um spray amarelo mais próximo dele e tem um outro amarelo que destona pouca coisa. Então a gente vai fazer um joguinho aqui de luz. E o laranja para roupagem aí. Então preenchimento do personagem. Essa lata ela já está praticamente vazia. Então ela vai me servir para detalhes. Ele vai me servir para detalhes de luz. Essa aqui ela está bem cheia. Então ela está cheia, ela contempla o personagem inteiro e ainda sobra. Uma lata é suficiente para trabalhar um personagem
nessas características e nesses diâmetros, nessas medidas. Então o personagem é amarelo. Outra coisa, esse cap, ele é o skinny. Então skinny de magro. Foi passado nas primeiras videoaulas nossas. Então eu vou mostrar aqui para vocês como preenche com skinny e vou pegar ali o fat cap para vocês verem a diferença também e entenderem técnicas baseadas no conceito de preenchimento, que foi da aula anterior. Então o mesmo conceito de preenchimento da letra cabe no personagem. Aqui eu já respeito o que é boca, o que é olho, tá? Skinny. Agora o fat. Até o barulho é diferente da pressão. Ele é muito mais aberto. Então o preenchimento é muito mais rápido. Porém, se você quer um nível de detalhamento, não cabe esse cap. E sim o skinny. O skinny eu consigo fazer isso, ó. Respeitando o olho. Posso até respeitar a sobrancelha aqui. Não tem muito porquê, porque a sobrancelha é uma cor muito mais escura do que o amarelo. Pessoal, usar spray em ambientes fechados, sempre usem máscara. Para uma videoaula que é rapidinho, não tem problema você estar sem máscara, até por conta mesmo da minha voz, né? Para vocês ouvirem melhor. Mas sempre usem máscara. Braço, já troquei o cap, tá? Como eu tenho um pouco mais de controle, eu uso de boa o meu set cap. Eu uso tranquilo. Porque eu tenho um pouco mais de controle e eu respeito a válvula. Primeiras aulas a gente falou sobre válvula. Pressionar, como diminuir, né? Virando de ponta cabeça, diminuir a pressão. Então, quanto menor a pressão, melhor o detalhamento. Aqui eu já vou fazer tudo, porém o correto mesmo é vir com a cor da camiseta antes de tudo. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o de fora primeiro que o de dentro, para vocês entenderem também a questão do respeito e do recorte. Eu não vou fazer recorte, vou fazer só o respeito mesmo das áreas. Então, esse seria o desenho do meio, da ilustração do meio aí que a gente fez. Pronto. Então, a gente tem preenchido aí tudo que é amarelo, que é a cor principal do personagem. Então, agora, o amarelo mais claro, a gente vai fazer um jogo de luz aqui só para dar um brilho mesmo. Não destona tanto um amarelo do outro. Eles são bem próximos. É só para enriquecer mesmo o trabalho que eu vou usar. Pra vocês verem as possibilidades quando a gente tem mais de um tom. Então, entendimento de luz. Onde está batendo luz? E joga sempre para o mesmo lado. Pronto, o que é amarelo a gente já fez. O personagem ele tem o corpo na sua totalidade amarela e a roupa tem cores frias e cores quentes, né? Que é o verde, o laranja e o vermelho. Então o verde e o vermelho eu vou fazer ali na lata de spray e aí vocês vão ver como o laranja eu vou fazer no rolo, né? No látex. Então, respeitando aí, o vermelho é a bermuda do personagem. Então, vou pegar a lata de spray vermelha e já vou fazer a pintura do shorts do personagem, da bermuda. É isso que eu quero que vocês entendam. Ó. O espaço limite da mão mantive amarelo.
Essa é a bermuda do personagem. A roupa é laranja e verde. O laranja, pessoal, é simples. A gente faz a mistura de tons aqui, ó, no xadrez. O vermelho e o amarelo. Então eu coloco algumas gotinhas de vermelho, porque ela é a cor mais escura. E coloco algumas gotinhas do amarelo, que é a cor mais clara. Então o amarelo vai mais tons. Ele é mais presente. Vou colocar a tinta branca. E vou fazer a mistura. Então na roupa do personagem a gente tem aí presente o laranja e no finalzinho aqui perto da bola verde. Então ó, os dois tons corantes para látex mais látex branco, eu tenho laranja. E aí eu vou fazer próximo ao que tá aí. Poderia fazer na lata de spray se tivesse o spray laranja. Poderia fazer o vermelho ali embaixo. Então assim, quando a gente trabalha as cores primárias no corante e tem tinta branca, a gente economiza muita grana com spray. Isso é bem importante frisar também, tá? Os custos com um personagem bem feito no látex e no spray. E agora, para finalizar, o verde da parte de cima da camiseta do personagem. Chacoalho, tá saindo só tinta. Isso. Então, pessoal, ó, a roupa já tá feita também. O que falta? O tênis, que a gente vai fazer no látex também, e o cabelo. Porém, o cabelo é azul e o tênis também é azul. Só que eu vou mostrar para vocês duas possibilidades. Então, eu vou começar com o cabelo. Vou usar o corante xadrez, azul, porque azul é cor primária, já compro pronto. Vou colocar poucas gotas, porque é uma cor muito forte. Então, ela já é mais potente. Coloco poucas gotas. E adiciono o branco. Certas medidas, dependendo do tamanho, não dá para passar uma receita exata. A gente vai muito pelo gosto da cor. Então, se eu fiz esse tom aqui de azul e agradou para fazer o cabelo do personagem, é esse que você vai usar. Você pode fazer receita assim, usando medidas, usando copo com medidas, que aí você coloca o látex branco e conta as gotas. Então, faz isso e escreve, você tem a sua cor, já tem a receita para a sua cor que você gostou. E agora eu vou pintar o cabelo dele. Então entenda que aqui eu poderia fazer no spray se eu tivesse spray azul, porém eu tenho látex branco e tinta azul no corante. Então eu vou fazer o cabelo dele. Então o cabelo dele está feito. A outra técnica que eu tenho é a óbvia, que é a lata de spray. Então eu tenho aqui o tom azul em spray e vou fazer o tênis dele. Então eu tenho dois tons de azul no desenho, porém eu quero diversificar para não ficar uma coisa uniforme. E aí vou pintar o tênis dele. Só onde é azul, porque o cadarço e o bico é branco. Então isso que eu quero que vocês entendam. Controle de válvula para trabalhar o limite da sua obra. Para que você não tenha que ficar fazendo trabalho de recorte. Então, feito isso, vamos ao branco
de novo, com látex. Então, pessoal, vamos aí ressaltar o que é branco no personagem, para vocês entenderem também aquela técnica que a gente usou na folha e as técnicas de branco, tá? Então aqui o látex no rolo, e eu vou fazer aqui o olho para vocês verem, de rolo. Como eu vou fazer contorno de spray, eu posso deixar ele um pouco mais rústico, o acabamento. Só que é legal a gente trabalhar controle de tinta sempre que possível. Então toda vez que você puder treinar o seu contorno de rolo, treine, tá? Que é bem legal. Então, não é porque o spray vai me salvar no final que eu vou fazer de qualquer jeito. Porém, como eu disse, o spray salva sempre no final, porque ele vem com um acabamento, né? Acabamento, vem arrebatando o que precisa. Então aqui, ó, olho branco, e aí a gente tem a possibilidade do spray branco. O tênis e o cadarço são brancos, então cores claras a gente sempre chacoalha um pouco mais, tá? Elas sempre levam mais tempo para diluição total. É muito importante vocês aprenderem o controle da válvula, tá? As primeiras aulas foi sobre isso. Como deixar a válvula mais macia, como deixar ela mais... que você tenha mais controle sobre ela, tá? Entupimento não total, né? Entupimento parcial. Infelizmente é uma aula que a prática mesmo que manda. Então, por motivos óbvios, não pude estar passando essa aula, mas essas aulas que eu passo para vocês eu sempre peso na prática, né? Que vocês vão e façam. Se possível, depois que ver o vídeo, já tentar fazer. Então, pessoal, tá aí, ó, o personagem praticamente pronto. Falta a gente fazer a lata de spray na mão dele. E um pedacinho ali da boca, né, que seria a língua. Então, a lata de spray, o pininho é vermelho. Depois eu vou voltar o personagem na folha e vocês vão ver. Então, vamos fazer o pininho embaixo do dedo aqui, já vermelho. E a lata é cinza, o corpo da lata. Tá, aquário cinza, que a gente não utilizou ainda. E corpo da lata cinza. Pessoal, o verdinho que vocês estão vendo aí de fundo aqui seria o lápis grafite que a gente usou na folha, o mesmo conceito, que é o que? O esboço. Então tá aí feito o pino do spray, precisamos fazer a língua na boca do personagem. Então quanto menor o detalhe, é mais legal vocês treinarem também. Então vem aqui, ó, só um negocinho vermelho aqui, ó. Depois no spray a gente vem acertando os detalhes. Então é basicamente esse o trabalho de preenchimento de um personagem. É uma técnica que começa do esboço, que vai até o final, mostrando para vocês aí possibilidades, mostrando para vocês luz e sombra, mostrando para vocês possibilidades de você querer usar duas cores, mas você só tem uma lata. Então só tem um azul. Então eu posso ter dois tons de azul no mesmo desenho. Beleza? Então agora vamos para contorno do personagem. O personagem aqui está contornado de preto na folha. E aqui temos a nossa lata preta. Fazendo a mesma assimilação do exemplo que eu passei para vocês na folha. Técnica para a gente deixar a lata mais precisa. Vire de ponta cabeça e pressione até sair o gás.
Essa aqui, como eu já venho utilizando ela antes de fazer a videoaula, que eu estava fazendo outros trabalhos, ela já está bem legal, ó. Ela já está saindo bem pouco gás. Então virou de ponta cabeça, ó, não sai tinta, ó, eu estou colocando minha mão na frente e não mancha de preto, ó. Tá? Porque só sai gás, ó. Então quanto menor o barulho ficar, mais precisa a lata vai estar. Por quê? Porque o gás vai embora e fica mais tinta. Então fica mais pesado para sair na válvula, né? Sempre vai ter tinta porque sempre vai ter gás porque aqui dentro é uma reação química de solvente, né? Solvente e tinta vai gerar gás sempre num ambiente fechado. Então você nunca vai acabar com o gás da lata 100% enquanto houver tinta, né? Enquanto houver solvente. Então eu tirei um pouco da pressão da lata e agora eu vou fazer o trabalho de contorno e sombra para a gente finalizar a aula aí para vocês verem. Então pessoal, ó, tinta branca, látex e nossos camaradas corantes das cores primárias, a gente já tem praticamente todas as cores se somar o preto, né? O preto também é um corante. Então se você tem esse material, rolo de spray e só uma lata de spray para contorno, você também teria o mesmo personagem. Eu poderia ter feito todo esse personagem nas cores que estão aqui exatamente assim, só com aqueles 3 corantes e tinta branca acrílica, tá? Ou látex. Então vamos pro contorno. Vou começar bem próximo do que a gente começou aí na folha. A sobrancelha. Pessoal, aqui é um trabalho que meu traço já condiz muito com uma lata de spray sem nenhum tipo de entupimento. Então por isso que eu não passei para vocês aqui o entupimento, até porque o entupimento é muito relativo. Às vezes eu coloco um pedacinho de plástico e já fica legal, que é aquele traço bem respingadinho, bem fininho. Mas às vezes você tem que fazer mais dobras, às vezes o plástico não permite que passe. Então é questão de só colocar o plástico entre o pino e a saída da válvula da lata, tá? Então é uma técnica de entupimento. Como eu não utilizo, o meu traço já é muito próximo do que vem de mercado, então não tem muito problema com isso. Mas é legal entupir também. Fica um traço que você consegue fazer uns detalhes menores. Aí a lata de spray vai ser cinza, e aí a gente vai utilizar a técnica do que a gente usou aí na folha. Em vez de branco, eu vou usar a cor da parede como detalhe na lata de spray. Então você já ganha uma cor na sua gama sem nem ter ela na folha. Então vamos supor que você está pintando na cidade e vai pintar numa parede com um tom até mais bonito que esse, você utiliza o negativo para manter no seu desenho. Tá? Então é essa técnica aqui da lata de spray, por exemplo. Ó. Eu vou manter o fundo a parede aparecendo. Aqui também. Então é uma cor a mais aí no seu espectro. E sem ter, né? Você nem tinha esse rosa e agora você já tem o seu desenho.
Pessoal, lembra que o personagem tinha uma estampa, né? Na roupa. A gente vai fazer também aqui. Com outro tom. Aqui a perna, ó, é só 2 traços, então você faz o traço contínuo. Ó, o barulho que vai sair na lata de spray, vocês mantêm como entendimento de uma aula de aperto de pino, né, de válvula. Como pressionar a válvula. Entendeu? É um traço contínuo. Não é um traço igual esse, por exemplo, ó. Que são união de traços. Traços contínuos permitem certo tipo de trabalho. Aqui eu vou fazer o cadarço com um detalhe que eu não fiz na folha, que é desamarrado. Pessoal, técnica para usar esse tipo de lata. Isso aqui é uma lata fluorescente. É um laranja fluorescente. Ele por si só não brilha tanto, ele precisa sempre de uma cor de fundo um pouco mais clara para que ele sobressaia. Então vou fazer a estampa da camiseta do personagem, mostrando a técnica de utilização dessa lata de spray, que é bem legal também. Bem rico os detalhes. Então é um ETzinho na estampa, né? Então eu vou fazer o ET de branco, no mesmo propósito, respeitando o que está na frente. Então vou fazer parte da cabeça aqui embaixo. Um olho, outro olho. Como é estampa, é legal a gente deixar ele um pouco diferenciado do personagem, os traços, né? Ó, dependendo da lata, ela tem até uma reação diferente. Tanto é que eu comecei a chacoalhar e a bolinha demorou um pouco mais para começar a fazer a diluição. Porque ela é uma tinta mais pesada. Então requer um pouco mais de trabalho. Agora eu vou e faço o mesmo contorno. Então ela é uma cor que sobressai muito quando tem uma embaixo para ajudar. Então a gente fez a brincadeira da estampa com o nosso tom fluorescente, tá? Agora eu arremato, tem que arrematar com a minha canetinha preta, né? Que no caso foi na folha. Aqui é o nosso spray mesmo. Nossa ferramenta principal do grafite, né? Aqui eu vou fazer até a gola da camiseta dele, ó. E aqui também arrematar um pouquinho. Então, pessoal, posso fazer um detalhe ali na língua do tênis. É riqueza de detalhamento que define seu trabalho, tá? Então se apeguem nos detalhes. Um personagem bem cartoonizado aí. Um estilo bem legal. Tá? Então tem ali até a língua do tênis. Então a gente arremata aqui, ó, dedo para deixar um pouco mais real a mãozinha. Por mais que seja um trabalho lúdico, é legal a gente prestar atenção em alguns detalhes da anatomia humana mesmo, para dar riqueza ao trabalho. E agora o detalhezinho com o lápis que eu fiz aqui, o lápis grafite, vai ser minha mesma lata de spray preta, né? Então, na ilustração, na folha, esses dois representaram este, que é o spray preto. Uma coisa curiosa que eu vou mostrar para vocês também aqui, ó, que eu sempre uso o mesmo cap em várias latas, tá? Então, por isso que ele é bem encardido mesmo, ó, de outras cores. É legal porque ele já dá o entupimento que eu citei para vocês. Então, pessoal, para finalizar o personagem, a mesma técnica que a gente fez na folha, vamos fazer a sombra e a sombra
para ele ter um pouco de sobreposição na parede. Então, como se fosse meu lápis grafite, o lápis grafite me permitiu o quê? Suavidade. Então, como eu consigo a suavidade no spray? A distância. Então, quanto mais distante, melhor o meu trabalho de sombra. Eu quero só sombrear, eu não quero atrapalhar esse traço principal. Então, é a distância que vai definir, ó. E aí eu vou jogando sombra sempre pro mesmo lado. É isso, pessoal, não tem erro. Não tem erro mesmo. Imagina essa linha para cá e joga o traço do spray. Sem necessidade de detalhamento muito próximo. É só dar a entender. Tá? Então já dá uma impressão de estar sobressaindo da parede só com a técnica do distanciamento. E aqui eu posso até fazer a dobra na roupa dele, ó, na camiseta. Ó, aqui eu posso jogar, ó, na frente da estampa. Imaginar linhas, ó. Fazer um pouco mais forte. Fazer os detalhezinhos do cartoon mesmo, ó. Né? Como se estivesse em movimento. Então não tem erro, tá, pessoal? Isso aí foi mais uma técnica para vocês aprimorarem do que tirar como uma regra mesmo pro grafite. Esse personagem é uma criação minha para vocês adaptarem a ideia, tá? Ao trabalho de vocês. Então tá ali o ETzinho na roupa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na folha. Começo, meio, fim. E finalmente. Beleza? Então só para vocês entenderem aí, técnicas de cores, uso de spray e técnicas de pintura, né? Pintura em latex e spray. Poderíamos ter feito tudo em spray, poderíamos ter feito tudo em latex. Aí só um momento aqui que eu vou colocar o celular de novo para a folha para a gente finalizar a aula. Então, pessoal, foi basicamente isso, tá? A aula de hoje. Técnicas de colorir personagem, desde a folha até para a parede. O que muda na folha e o que muda na parede. O que podemos usar na folha, o que podemos usar na parede. Tá? Uma aula simples, né? Como eu venho fazendo, eu mostro uma técnica um pouco mais simples na primeira e depois um pouco mais rebuscada na outra, quando vocês já treinaram essa primeira técnica. O grafite ele não é tão simples quanto parece, porém ele é para todos. Todo mundo consegue fazer tranquilamente grafite. Para todos mesmo, sem exceção de nada. Então, utilizando dessas técnicas básicas, que é o conhecimento de material e como enxergar o trabalho, como visualizar um trabalho além da folha, aí dá para ir longe. Com o que você quer, né? Fazendo o seu trabalho. Entenda o ir longe dessa forma. Toda aula trago dicas de leitura. Isso aqui é uma dica de leitura que provavelmente vai ser difícil de achar, mas é só para dizer que existe todo um material aí de grafite para a gente relacionar aos nossos estudos. Tá? Então essa aqui é a revista Grafite, que saía pela editora Scala. Essa revista é de 2005, eu nem pintava ainda, nem fazia grafite, mas eu sempre fui muito admirador. Então tem coisa muito antiga aqui que eu vou mostrando conforme for, né? Alguns arquivos que eu tenho. Por isso que eu
Achei legal trazer para vocês sempre dicas de leitura ao final de todas as aulas, remetendo ao grafite direto e indiretamente, tá? Então, essas revistas traziam tudo que estava sendo feito no Brasil e em São Paulo. Então, coisas que eu mesmo não tinha acesso por ser muito novo. E não saía de casa para ver grafite, né? Então, era uma coisa muito legal você ver. E o que mais me agradava era essa página aqui, que é o que traz os Trawap. Então, é bem legal que tem pessoas daqui que eu conheço hoje em dia. Nunca imaginei. Outras que eu sou fã também, além das que eu conheço, mas nunca tive a oportunidade de conhecer. Então, é bem legal eles trazerem isso também, além dos trabalhos maravilhosos, né? De, por exemplo, aqui 3D, aqui um white style, isso aqui são posters, tá? Então, são coisas que quando eu era mais novo, imagina como eu ficava, né? Vendo esses posters, por exemplo. Então, tá aí, ó, Rap Brasil, ano 2005, muito grafiteiro tem de referência isso aqui, porque isso aqui é o que os jovens bebiam, né, da fonte ali, ó, por exemplo, o Toffel, que é um cara monstrão aqui, ó, que eu já tive a oportunidade de pintar no mesmo rolê e tal. Tem outros igual ali, ó, em cima, o Binho, né, o Espeto, que são os caras já mais antigos, que sempre tá aí, que tá na cena faz tempo. Então, é uma revista muito importante. Eu estou passando mais como uma maneira de vocês conhecerem coisas provenientes do grafite, né? Então é muito legal você ter uma revista tão bonita assim, ó, com um trabalho de edição muito louco. Ter uma editora que é grande, né? Já tem um nome aí na praça, trazendo, aí traz patrocínios, né? Então já tem um trabalho de modelo, ó, do mano aqui. Então, ó, a rádio que tinha na época. Então é bem legal, né? Relembrar e viver, principalmente na cidade de Tiradentes, o hip hop é muito presente. Então, com certeza essa fase aí da Rap Brasil pegou forte aí também, no município. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Deu para aprender bastante a técnica aí de colorir e de como usar essa técnica na parede. Algumas coisas mudam, outras vocês adaptam, outras vocês acrescentam, outras vocês excluem. E assim é o mundo do grafite, tá bom? Se inscrevam no canal e tenham um bom final de semana e uma boa aula a todos.